Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu comecei a namorar o Carlos, eu já sabia que ele tinha 2 filhos. E diferente do que muita gente imagina, isso nunca foi um problema para mim, pelo contrário. Eu me encantava em ver um homem que, mesmo separado, continuava sendo presente na vida dos filhos. E eu achei bonito, sabe, admirável o modo como ele tinha uma boa relação com os meninos e com a ex. Na verdade, o Carlos apareceu na minha vida num momento em que eu mais precisava. Eu estava em pedaços. Eu tinha acabado de perder o Reinaldo, meu irmão, a minha única família, porque eu já não tinha mais mãe, mais pai, e era só eu e ele no mundo. E quando ele se foi, nossa, eu fiquei perdida, sabe? Como se alguém tivesse apagado a última luz que me restava. E eu sofri muito. E a dor, ao invés de sumir, aumentava. E eu cheguei ao ponto de pedir para Deus me levar dessa terra embora. Mas ele parecia não me ouvir, sabe? E então, no meio da minha escuridão, o Carlos apareceu. Com aquele jeito calmo, respeitoso, cheio de paz. E ele não veio prometendo consertar nada, mas de alguma forma foi colocando cada pedacinho do meu coração no lugar só com a presença dele. E por isso, quando ele me apresentou os filhos, eu os acolhi com o mesmo coração aberto que ele usou para me acolher. E no começo, era tudo novidade. O mais novo, o Mateus, era um doce de menino, me chamava de tia, me abraçava como se me conhecesse desde sempre. Já o Gabriel, o Gabriel era uma outra história. Ele tinha 13 anos e um olhar desconfiado. Me olhava como se eu fosse uma ameaça, uma intrusa na vida dele e do pai. E no início, eu tentava não levar para o lado pessoal, sabe? Porque adolescente, às vezes sente as coisas e por isso eu não liguei. Deixei o tempo correr, mas a hostilidade foi crescendo. Olha, ele não falava comigo e quando falava era seco, atravessado. E se eu perguntava se ele queria alguma coisa, ele dizia que não. E se eu deixava de perguntar, pronto, ele já reclamava. E nada do que eu fazia parecia certo. E isso começou a me deixar cismada com ele, sabe? E teve um dia que ele chegou a dizer na frente do pai que não queria ninguém que não fosse a mãe dele mandando ele fazer alguma coisa. E eu engoli seco. Eu não respondi, mas aquilo ficou aqui dentro, sabe, martelando. Porque já não era a primeira vez e nem a segunda vez que ele tentava me machucar. E o Carlos, coitado, tentava apaziguar, dizia que era fase, que ele ia se acostumar, mas parecia que não era só uma fase. A mãe das crianças, a Estela, era tranquila, nunca causou problema, pelo contrário, desde o começo me tratou com respeito e até com carinho. E quando os meninos tinham alguma questão na escola, ela fazia questão de chamar o Carlos e de me chamar também. Dizia que se eu ia me casar com ele, então precisava estar dentro da vida deles. E eu achava aquilo bonito, sabe, maduro, raro. Olha, a Estela já tinha refeito a vida, casada com 2 filhos pequenos, e ao contrário do que muita gente imagina sobre ex-mulher, ela nunca foi ameaça, nunca competiu comigo. Ela se tornou uma parceira na missão de cuidar, e a gente se deu tão bem que parecia até coisa de novela, porque a Estela
Ela me abraçou de verdade. Se importava comigo de um jeito que poucas pessoas já se importaram. Ela ligava para saber se eu estava bem, me chamava para o churrasco de fim de semana e até inventava programa para a gente fazer juntas. E sem contar que quando a gente sentava para conversar, pronto, as horas passavam que nem víamos. A gente ria, desabafava, trocava conselhos. E ela acabou se tornando a irmã que a vida nunca me deu. Mas o Gabriel, esse sempre que ouvia a mãe contar algo sobre ele, surgia feito um furacão e disparava palavras que, ainda ditas por um menino, carregavam peso demais. E aquilo doía, sabe? E mesmo com a Estela tentando contornar, repreendendo ele com firmeza e pedindo para ele não falar daquele jeito, não adiantava. Porque o Gabriel já tinha criado uma birra comigo e que, com o tempo, acabou virando uma estrada de mão dupla. E eu também comecei a criar resistência e a me armar. Era como se cada vez que ele enfrentava, eu também precisasse provar algo, nem sei o que exatamente. Talvez que eu também tinha voz, que eu também era alguém na vida do pai dele. E a Estela pedia para nós dois pararmos. Mandava o Gabriel para o quarto e implorava para que eu não entrasse no jogo dele. Mas era complicado, viu? A verdade é que, mesmo sendo adulta, madura, compreensiva, eu também comecei a birrar com ele. E o Carlos e a Estela tentavam equilibrar, mas eu e o Gabriel, a trégua parecia cada vez mais distante. E teve um dia que eu cheguei no meu limite. Depois de mais uma cena do Gabriel, eu desabei, chorei de verdade. Poxa, eu me senti esgotada, sem forças para continuar tentando. E eu liguei para Estela e falei que não dava mais. Que eu amava o Carlos, sim, mas que não tinha estrutura emocional para continuar naquele relacionamento com um filho que me tratava como inimiga. E do outro lado da linha, a Estela ouviu em silêncio. E quando falou, usou aquele tom calmo que ela sempre tinha, que mais parecia um abraço. Ela disse para eu parar de ser boba, que eu não podia desistir por causa da resistência de um menino que ainda estava aprendendo a lidar com tudo aquilo. E me contou que com ela não tinha sido diferente. E que quando se envolveu com o atual marido, o Gabriel também deu trabalho, foi um caos, mas que passou. E ela disse que era preciso tempo e paciência. E que se o que eu sentia pelo Carlos era verdade, eu precisava lembrar que o Gabriel era só um menino confuso tentando entender um mundo que de repente tinha mudado para ele. E que ele não era um vilão. E sabe de uma coisa? Até que as palavras dela me acalmaram. E por alguns dias eu consegui respirar fundo e enxergar o Gabriel com outros olhos. E foi aí que eu vi nele um garoto que talvez só tivesse medo de perder o pai. E por mais que eu pedisse com todas as forças da minha alma para ter compaixão, bastava o Gabriel aparecer para tudo aquilo sumir. Era como se o meu corpo reagisse antes de mim, porque o sangue fervia, o ar parava e eu perdia a paciência com uma facilidade absurda. Eu me senti injustiçada, rejeitada, sabe? Era mais forte do que eu. E eu tentava, eu juro que tentava. Mas era como se a presença dele fosse um gatilho de uma guerra silenciosa que eu nem queria lutar. E aquilo me machucava, porque no fundo eu não queria ser essa mulher, sabe? Eu queria ser a adulta da situação. Queria amar aquele menino como ele era, mas eu também estava quebrada, ferida com as formas que ele usava para me afastar.
E o tempo foi passando, e o que antes era só uma tristeza silenciosa dentro de mim virou um cansaço que pesava nos ombros, sabe, nos olhos, nas palavras. E eu já não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Sabe por quê? Porque não estava. E toda vez que o Gabriel me olhava com desprezo, era como se tirasse mais um tijolo do chão onde eu tentava construir a vida. E eu me esforçava, eu juro que me esforçava, mas parecia que nada era suficiente. E o Carlos? Olha, o Carlos ficou no meio do fogo cruzado. Eu de um lado e o Gabriel do outro. E um dia ele explodiu. Disse que não aguentava mais viver naquela corda bamba tentando equilibrar tudo. E falou que eu precisava entender que o Gabriel era só um garoto. E que se eu, uma mulher adulta, não conseguia entender as fases que aquele menino estava enfrentando, então talvez fosse melhor eu seguir com a minha vida. Nossa, e doeu, viu? Doeu ouvir aquilo do Carlos, sabe? Naquele instante, eu me decepcionei profundamente com ele. Achei que faltou amor suficiente, que se ele me amasse mesmo, teria colocado um ponto final no comportamento do Gabriel, há muito tempo. E movida pela mágoa, eu acabei dizendo poucas e boas para eles. Palavras que saíram no impulso carregadas de frustração acumulada. E foi aí que o Carlos finalizou dizendo que não abriria mão do filho. E se aquilo era um problema para mim, então melhor seria cada um seguir o seu caminho. E eu saí do caminho dele. Mas o Carlos se arrependeu depois do que disse e ficou atrás de mim, pedindo perdão, alegando que eu e o Gabriel deixavam ele completamente fora de órbita. Mas eu não estava mais a fim de aturar aquele garotinho insuportável. A Estela ainda tentou me convencer a não dar ouvidos ao Gabriel. Dizia que eu era uma boba em pensar em terminar com um partidão como Carlos por causa das birras de um adolescente, que segundo ela era só uma fase, que logo ele cresceria, arrumaria uma namorada e esqueceria que a gente existia. Mas, por mais que as palavras dela tivessem boas intenções, o meu coração já estava decidido. Eu não queria mais continuar naquele relacionamento. Olha, e sendo bem sincera comigo mesma, eu pensei assim: se eu já tinha perdido as pessoas mais importantes da minha vida, deixar um homem para trás, por mais especial que ele fosse, não era o fim do mundo. Era só mais uma dor entre tantas que eu já tinha aprendido a carregar. E eu segui assim, sem olhar para trás. E por mais que às vezes eu sentisse saudade e vontade de ligar, de perguntar como ele estava, eu não ligava. E quando ele me mandava mensagem, eu visualizava, mas não respondia. Bom, e 2 meses se passaram, exatamente 2 meses. E a essa altura, eu já estava até acostumada a viver sozinha de novo. Os meus dias já tinham voltado ao silêncio, à rotina, aquela solidão familiar que já não doía tanto. Mas numa tarde, depois de um treino puxado na academia, eu cheguei em casa, suada, exausta, e dei de cara com o Gabriel. Ele estava sentado na calçada do prédio com o capuz do moletom cobrindo parte do rosto, olhando para o chão. E eu pensei, pronto, lá vem bomba. Eu estacionei o carro devagar, assim, sem entender nada. Abri o vidro e perguntei o que ele queria. Assim, fria, direta. E ele do mesmo jeito que sempre foi, sem rodeios, disse que queria conversar comigo.
e eu falei que eu não tinha nada para conversar e que era melhor ele ir para casa porque o céu já estava se fechando e logo viria uma tempestade. Mas o Gabriel foi insistente e abriu a porta do carro e se sentou no banco do passageiro e disse que queria apenas uma chance para se explicar. Bom, e antes de qualquer coisa, antes de subir, antes de deixar ele entrar na minha casa ou se explicar, eu liguei para Estela e contei o que estava acontecendo e perguntei assim, meio desconfiada, se era melhor eu mandar ele embora. E ela, com aquela calma de sempre, só disse para eu deixar ele falar. E se ele tinha ido até aí, é porque ele não queria guerra. E depois que eu desliguei o telefone, olhei para ele e falei que ele tinha apenas 5 minutos. E foi assim que a gente entrou no meu apartamento. E o Gabriel foi logo sentando no sofá. E eu fui para a cozinha. Perguntei se ele queria comer alguma coisa e ele respondeu que sim, que estava morrendo de fome e de repente o céu desabou lá fora. Sabe, foi uma daquelas chuvas pesadas, com vento forte, relâmpago, trovoada. E eu que sempre tive pavor desse tipo de tempo, quando o primeiro trovão estourou, eu larguei o prato e me escondi atrás do sofá. Sabe, era uma mania que eu tinha desde criança. E o Gabriel foi atrás de mim, me olhou estranho e perguntou por que eu estava daquele jeito. E eu tentei parecer tranquila, mas acabei contando que quando eu era criança, um raio atingiu o telhado da minha casa e aquilo ficou marcado em mim. E desde então toda a tempestade me deixava em pânico. E foi aí que ele fez algo que eu jamais esperava. O Gabriel se agachou ao meu lado e me abraçou. Ficou ali em silêncio, apenas me abraçando até a chuva passar. E no começo aquele gesto me causou um certo desconforto, porque era estranho e inesperado. Mas aos poucos algo dentro de mim começou a mudar. Aquele abraço não tinha nada de malícia nem de obrigação. Era um carinho sincero, quase infantil, um gesto puro que por um instante me fez sentir como se estivesse sendo abraçada pelo meu irmão, porque o Reinaldo fazia exatamente aquilo. Ele sabia do meu medo e sempre me envolvia nos seus braços quando o tempo fechava. E ouvi então uma mistura de tudo naquele abraço. A lembrança do meu irmão, a dor da ausência, o afeto inesperado vindo de um menino que até há pouco tempo me causava raiva e tristeza. E eu me permiti sentir. Me permiti deixar aquele abraço durar mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo dentro de mim. E com as pernas já doendo pela posição, ele se levantou. Foi até a janela, fechou a cortina e disse com tranquilidade que assim eu não precisaria mais ter medo, porque com a cortina fechada não dava mais para ver o tempo lá fora. E depois estendeu a mão e pediu que eu me sentasse ao seu lado. E eu fui. Obedeci àquele pedido movido por algo que eu mesma não sabia explicar. Eu sentei ao lado dele e senti quando ele pegou na minha mão com cuidado, com delicadeza, como se estivesse com medo que eu me afastasse. E então, com um jeitinho cheio de arrependimento, pediu perdão pelas atitudes, pelas palavras duras, pelas birras. Disse que queria que eu voltasse com o pai dele, que reconhecia o meu valor, que eu era uma mulher preciosa. Olha, essas foram as palavras que o Gabriel usou. Bom, e eu
Eu permaneci calada, mas ele insistiu para saber se eu conseguiria perdoá-lo. E então eu finalmente respondi que sim. E ali começou uma nova história entre eu e o Gabriel. E o Carlos? Nossa, o Carlos ficou orgulhoso do comportamento do filho. Disse que em nenhum momento havia sugerido aquela conversa. E assim como eu, ele também estava surpreso com a atitude do filho. E olha, demorou um tempo até eu e o Carlos reatarmos de vez. As coisas ainda estavam se encaixando nos seus devidos lugares. Mas quando voltamos, decidimos não perder mais tempo e marcamos a data. Começamos o cansativo processo de organizar o casamento. Correria com buffet, lista de convidados, vestido, convite. E foi então na semana do casamento que, a ficha caiu. Havia um detalhe que eu vinha empurrando com a barriga desde o início dos preparativos. Eu não tinha ninguém da família para me levar até o altar. Era só eu. Eu era sozinha, sem pai, sem mãe, sem o irmão que tinha sido tudo na minha vida. E foi num almoço com a Estela que, sem perceber, eu deixei escapar esse detalhe. Comentei que não havia ninguém próximo o bastante para me acompanhar naquele momento, e que os poucos tios e primos que ainda restavam moravam longe e não tinham os laços tão estreitos ao ponto de um deles estar ali ao meu lado naquela hora. E foi então que o Gabriel disse que faria questão de me acompanhar até o altar. Olha, e ele fez. E no dia da cerimônia, ele estava impecável. Terno bem ajustado, sabe? E caminhamos lado a lado. Ele estava ali me guiando, me apoiando. E a igreja estava cheia. Mas naquele momento só existia o som dos nossos passos e o silêncio cheio de significado entre nós. E quando chegamos ao altar, ele me entregou ao Pai e ainda me deu um beijo na bochecha. Olha, o Gabriel se tornou um amigão, o meu melhor amigo. E o engraçado era que, quando estava para virar o tempo, ele já me ligava e pedia para eu fechar as janelas da casa e ficar no quarto deitadinha até o temporal passar. E o menino que antes era uma pedra de tropeço se tornou a pedra angular dos meus dias. E naquele altar eu entendi que o amor não precisava vir pronto, mas que ele podia ser construído tijolo por tijolo, dia após dia. E com o Carlos eu tive a Luana. E quando ela estava com os seus 6 aninhos, o destino voltou a me golpear sem aviso. O Carlos, ele teve um infarto fulminante enquanto se dirigia ao trabalho. E mais uma vez, eu me vi diante de um luto inesperado, de uma dor que parecia querer arrancar o chão. Mas dessa vez, algo era diferente. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha a Estela, que sempre esteve pronta para me estender a mão assim, sem precisar de palavras. Eu tinha o Mateus, que mesmo com seu jeito mais reservado, se fazia presente. E acima de tudo, eu tinha o Gabriel. E ele segurou a minha mão no velório o tempo todo, como se quisesse me lembrar que eu ainda tinha um chão para pisar. Olha, ele ficou com a Luana todo o tempo, protegendo-a como um irmão mais velho. E num gesto que eu nunca vou esquecer, ele me olhou e disse que cuidaria de mim dali para frente. Como um filho que cuida de uma mãe, sabe? Disse com
toda a certeza que só os sentimentos mais verdadeiros carregam que eu nunca mais iria me sentir só. E cuidou mesmo, sabe? Porque eu ganhei um filho, um daqueles presentes que a vida entrega depois da tempestade, sabe? E até hoje, depois de 10 anos, ele continua cumprindo a promessa que fez lá atrás, no meio da dor. Ele cuida de mim, da irmã, zela por nós, e eu não tenho receio algum de dizer para todo mundo com orgulho no peito e verdade na alma que ele é o meu filho mais velho. Bom, o Gabriel está noivo de uma menina maravilhosa, dessas que a gente sente gratidão só por ter cruzado o nosso caminho. Então, e até o final do ano, eles vão se casar. E eu, junto com a Estela, estamos dividindo esse novo momento da vida. Olha, e eu tenho certeza de que ele vai ser um ótimo marido e um pai presente, porque ele é um homem íntegro, amoroso e responsável. E carrega com ele a mesma firmeza com que um dia segurou a minha mão e prometeu que eu nunca mais estaria sozinho.